Você suspeita que seu filho tenha TDAH? Se sim, esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a Brenda Fonseca, sou criadora desse canal e tenho um perfil no Instagram que fala sobre TDAH e tô aqui hoje para te dar 5 sinais de alerta que podem ser TDAH. Lembrando que eu não sou médica, então eu não posso dar diagnóstico. Isso aqui eu tirei de uma fonte que vai estar na descrição abaixo. São sinais de alerta para os pais prestarem atenção. Eu fui diagnosticada na idade adulta e eu sei o quanto o diagnóstico precoce poderia ter me ajudado. Só que devido às condições da minha família, não pude ter esse diagnóstico antes. Mas se você identifica em alguma criança do seu círculo sinais disso, por favor, procure ajuda, porque pode fazer uma grande diferença na vida dessa criança. Vamos começar agora com 5 sinais que você deve prestar atenção nas crianças. Se elas apresentarem todos esses ou a maioria desses sinais, sugiro que você procure um especialista em transtorno de déficit de atenção. Sintoma número 1: desempenho escolar ruim ou relatos na escola de inquietude. Ah, Brenda, mas meu filho é muito inteligente. Ele é inteligente, mas ele consegue ficar sentado na cadeira? Eu vou te dar um exemplo claro de que nem todo TDAH tem dificuldade de aprendizado. Eu fui uma criança que era considerada até acima da média, eu sempre estudei mais que os outros, eu sempre gostei, eu sempre fazia tudo mais rápido, mas eu tinha uma coisa, que aí era onde poderiam ter percebido isso na minha infância. Eu não conseguia ficar sentada e não conseguia parar de falar. Quando a minha professora chamava minha mãe para poder conversar, a professora sempre falava: Brenda tem uma nota muito boa, Brenda é muito inteligente, só que Brenda não consegue ficar sentada na cadeira. Sabe aquela criança que parece ter uma formiguinha e que não consegue ficar parada? Então, talvez possa ser um sinal. O mau desempenho acadêmico, tá? Isso é muito comum entre pessoas com TDAH, pela dificuldade do nosso... na verdade, não é nem dificuldade, mas como o nosso cérebro funciona diferente, algumas pessoas que têm TDAH têm muita dificuldade com essas matérias convencionais. Mas, em compensação, no que interessa a elas, elas são extremamente inteligentes. Então, a pessoa ter TDAH não significa que ela não vai ser uma pessoa que vai ter sucesso ou que não seja inteligente. Pelo contrário, tendemos a ser mais inteligentes. Só que é a mesma coisa de dar um martelo pra mim. Eu não sei o que eu vou fazer com o martelo. Então, me dão inteligência, mas às vezes eu não consigo desempenhar as tarefas. Bom, sintoma número 2, desatenção. Se a criança é aquela criança que vive no mundo da lua, que você fala com ela uma vez, você fala 2 vezes, a criança parece que tá literalmente no espaço. Bom, pode ser um sinal do TDAH, tanto é que o nome é transtorno de déficit de atenção, tá? Hoje a gente sabe que na verdade não é um déficit, é uma desregulação da atenção. Porque eu aposto que até essa criança, que ela é meia no mundo da lua, o que interessa a ela, ela consegue ficar sentadinha prestando atenção. Mas se é uma conversa chata, se é algo que não interessa a ela, viaja. Isso a gente carrega até na vida adulta, porque eu mesmo não consigo prestar muita atenção em coisas que não me interessam. Agora, se me interessa, eu vou passar dias pesquisando, igual eu tô aqui agora no canal no YouTube, não paro de pesquisar sobre, porque me interessa. Agora, se fosse uma época que eu precisasse fazer isso e eu não quisesse, eu não conseguiria, porque mente desatenta, tá? Então, é um sinal muito presente nas crianças com TDAH. Sintoma número 3, agitação incontrolável. É a criança que estrala o dedo, que come a unha, que balança a perna, que tá brincando e fazendo bagunça, aquela criança que é um caos, porque esse é o estereótipo do TDAH, mas o estereótipo ele é verdadeiro. O transtorno ele se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, então aquela criança que ela não consegue ficar sentada, ela não consegue prestar atenção. Se ela estiver num consultório, ela fica correndo, mexendo, né? Aquela criança que é fogo no parquinho. Então, bem provável também que seja um sinal. Inclusive, eu tenho um post no meu Instagram falando sobre os 3 tipos de TDAH e um dos tipos é o hiperativo. São aquelas crianças que realmente os pais perdem a cabeça porque a criança não para quieta. Sabe? Todo mundo já conheceu alguma criança assim. Eu já não era desse jeito, não. Eu era mais o tempo... Na verdade, eu sou misto, né? Então, às vezes eu era fogo no parquinho, mas era bem pouco. Sintoma número 4. Dificuldade em seguir instruções e completar tarefas. Isso é um sintoma que eu não vejo muitas pessoas comentando sobre, mas eu acho que é pontualíssimo pro TDAH.
criança que você explica uma vez, explica 2 vezes, explica 3 vezes e a criança não entendeu o que você tá falando, que você literalmente precisa desenhar para entender? Bom, essas crianças provavelmente podem ter TDAH, desde que combinado com alguns outros sintomas, porque o desenvolvimento do cérebro das pessoas com TDAH, inclusive o meu, tem uma dificuldade muito grande em assimilar informação e transformar essa informação em uma coisa que faça sentido. Então, quando você me fala, me dá várias instruções verbais ou dá várias instruções verbais para criança, entra em piripaque. Eu não sei se você já fez isso, comigo pelo menos acontece muito. Aí alguém me fala isso, alguém me fala aquilo, alguém me fala outra coisa, aí eu, pera, calma, vou anotar tudo. E aí eu estruturo o que eu tenho que fazer. Porque se for pra eu fazer assim, seguindo e conseguir seguir, é praticamente impossível. Então, repare isso. Você dá muita informação pra sua criança, ela assimila bem? Ou ela pede, tipo, papai, mamãe, espere, porque eu preciso entender aqui o que tá acontecendo. Pera. Antes de passar pro próximo sintoma, eu quero te pedir pra se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário, porque isso me ajuda demais. Estou aqui trabalhando 4 turnos para dar conta de tudo e eu quero que esse canal ajude o máximo de pessoas possível. Então faz esse favor, me segue lá no Instagram, ativa o sininho, faz aquela coisa toda. Sintoma número 5, ansiedade na fala e nas atitudes. São crianças extremamente ansiosas, as crianças com TDAH. Eu mesmo sofri muito de ansiedade. Eu tinha uma coisa que quando eu deitava na cama, meu coração acelerava desde pequenininha. Sempre falei muito rápido. Às vezes eu me arrependia porque eu falava a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Então, assim, crianças com TDAH, elas tendem a ter ansiedade. É uma comorbidade. Então, é bom ficar atento para essas crianças que tudo tem que ser no tempo, na hora, ela não consegue esperar, tá sempre, né, nervosa e sempre estressada. A criança não é para ser estressada. Você já parou para perceber que uma criança estressada provavelmente tem alguma coisa acontecendo? Então, talvez seja o cérebro da criança, porque eu, pelo menos, se você falasse comigo, meus pais, eles pararam de me informar coisas importantes, porque se eles me falassem, eu ficava sofrendo por aquilo durante o tempo todo. Então, por exemplo, se a gente fosse viajar, eles me contavam da viagem um dia antes, porque eles sabiam que eu não ia dormir enquanto a viagem não chegasse. Isso durante a infância. Então, hoje acontece também, mas eu sou adulta, eu tenho que me virar. Mas é bom prestar atenção nessa criança que é muito ansiosa. Eu sempre indico que até criança que não tenha apresente outro sintoma, mas se a criança é ansiosa, leva no psicólogo, passa a saber o que essa criança tem. Tem algumas crianças que são precoces, sabe? Que crescem muito rápido e que têm sentimentos muito complicados. São crianças, sabe? Que vieram ao mundo já com, tadinhas, né? Um pouquinho de ansiedade. Então, é bom começar a tratar desde cedo. Eu vou bater de novo na tecla da importância do diagnóstico precoce. Eu falo que se eu soubesse do meu diagnóstico há mais tempo, eu provavelmente teria feito medicina. Não tô falando que eu não fiz uma faculdade boa, não, porque eu fiz. Mas se eu tivesse tido as ferramentas e as estratégias que eu tenho hoje, eu conseguiria ter focado mais nos estudos, eu conseguiria ter feito mais coisas do que eu fiz. E olha que eu fiz muita coisa, mas talvez teria feito melhor. E assim, eu não culpo ninguém, porque realmente é uma coisa que até para eu conseguir esse diagnóstico foi difícil, mas eu fico imaginando como seria. Parei um pouquinho por causa da terapia, mas antes eu ficava focada nisso, de que se eu tivesse descoberto antes, o que poderia ter sido. Hoje eu sei que eu descobri na hora certa, tá? Mas que se eu tivesse descoberto antes, ia ser maravilhoso. Fique atento aos sinais. Tem mais sintomas. Se você quiser, eu posso estar fazendo um outro vídeo com mais 5 sintomas ou mais sintomas que vocês quiserem para estar prestando atenção. Se você quiser um segundo vídeo, por favor, curte, comenta e pede o segundo vídeo, porque aí eu vou saber que você está gostando do meu conteúdo. Sobre todos esses sintomas que eu acabei de falar, eu vou estar indicando um livro de uma especialista, porque, de novo, eu falei, eu não sou médica, eu tô falando apenas como uma curiosa, como uma pessoa que tem o diagnóstico. É o livro da doutora Ana Beatriz.
Ela é psiquiatra e ela escreveu um livro chamado Mentes Inquietas. Eu vou deixar o link aqui para comprar com o meu link. E é um livro muito bacana porque ela explica bem melhor do que eu sintomas e características do TDAH. Então eu te indico comprar esse livro. Depois você me conta o que você achou. E aí, gostou desse vídeo? Eu amei gravar, foi bom lembrar um pouquinho também da minha infância. Próximo vídeo, ele vai ser sobre sintomas do TDAH adulto, então não perca vídeos aqui no canal todas as quartas e domingos às 8 horas da noite. E eu te vejo da próxima vez que eu aparecer.